torcida do Cruzeiro, ela se empolga. Quando ela vê o time jogar bem, principalmente, ela apoia nos momentos ruins, ela apoia nos momentos bons, mas ela, quando percebe que o time está jogando aquilo que ela deseja, ela realmente lota o Mineirão. Ainda não é o ideal, não, está longe do seu ideal, mas que foi uma vitória, como eu coloquei na minha coluna, para lavar a alma do torcedor nesse momento em que o Cruzeiro foi deixado pelo ex-treinador como terra arrasada, agora a coisa começa a andar. E você, Cruzeiro cabuloso, vai lotar o Mineirão domingo. A torcida do Cruzeiro, ela se empolga. Quando ela vê o time jogar bem, principalmente, ela apoia nos momentos ruins, ela apoia nos momentos bons, mas ela, quando percebe que o time está jogando aquilo que ela deseja, ela realmente lota o Mineirão. Ainda não é o ideal, não, está longe do seu ideal, mas que foi uma vitória, como eu coloquei na minha coluna, para lavar a alma do torcedor nesse momento em que o Cruzeiro foi deixado pelo ex-treinador como terra arrasada, agora a coisa começa a andar. E você sofreu isso no Botafogo porque o Arthur Jorge ajeitou a casa do Botafogo aos poucos. E o final, todo mundo sabe, o final feliz. Brasileiro e Libertadores que ele ganhou. Então, eu acho que é importante demais, né, a torcida do Cruzeiro estar apoiando, porque se domingo, contra o Bragantino, o Cruzeiro colocar esses 50 mil, eu não tenho dúvida de que contra o Católica, dia 15, o Mineirão vai virar baile e vai dar mais de 60 mil pessoas, Regis. Essa vitória no meio de semana na Libertadores, Jesse, valeu muito mais do que 3 pontos. Muito mais do que 3 pontos. O Arthur teve uma estreia brilhante contra o Vitória, 3-0. A turma já ficou animada. Depois teve uma atuação desastrosa, certo? Principalmente do sistema defensivo da equipe. Eu não gosto de falar só defesa, é sistema defensivo. Sim. Eu acho que o time começa a se defender lá na frente do centroavante. É isso aí. Perfeito. E ali deu uma certa ducha de água fria no ânimo, mas quarta-feira, contra um Barcelona de Guayaquil, que é um time qualificado, fora de casa, foi uma vitória que valeu muito mais do que 3 pontos. Valeu confiança, valeu autoestima, certo? Valeu o seguinte, olha, estamos dentro dessa competição e podemos nos recuperar na próxima. O Bragantino está numa situação melhor, mas não é nenhum bicho-papão. Eu acho que o Cruzeiro e a torcida do Cruzeiro, com certeza, vai dar mais de 40 mil. 50 mil, não sei, mas mais de 40 mil vai. Não exija futebol bonito por enquanto, não. O que vale, por enquanto, são os 3 pontos. O que vale, por enquanto, é a confiança. Pois é, nesse bloco, deixa bem claro para vocês o que o torcedor que tem que encher o estádio amanhã, lotar o estádio e vibrar fervorosamente, tem que esperar do Cruzeiro amanhã. Tem que esperar realmente jogar bonitão, fazer aquele jogo maravilhoso. Nós precisamos de 3 pontos, gente, né? Nós temos que lutar amanhã para ganhar esses 3 pontos. Custe o que custar. O Cruzeiro precisa de vencer, ganhar esses 3 pontos, para ter uma respirada na tabela, começar a tirar, sair da UTI e ir para a CTI, né? E no próximo jogo contra o Grêmio, sair definitivamente da CTI para o quarto. É isso que o Cruzeiro precisa, né? Ah, mas não jogou bonito. Azar. É o momento que a gente precisa de angariar pontos. Concordo plenamente aí com os comentaristas. Hora de angariar pontos. Vamos continuar assistindo o vídeo e depois vou fazer o pincelamento final. Certo. São apenas 3 jogos do Arthur Jorge. Eu falo para a turma, sempre falei, já falei aqui, treinador precisa de pelo menos, no mínimo, 10 jogos para colocar um temperinho dele ali. Colocar um temperinho. Então, nesse exato momento, melhor que o tempero do Arthur Jorge, melhor que o estilo, o padrão, a ideia de jogo, são os 3 pontos. Isso é que é importante. É verdade. E um detalhe, né, Regis? Se o Cruzeiro ganha do Bragantino, ganha bem, ganha da Universidade Católica, você já tem uma sequência que o emocional do jogador já vai lá em cima, já quebra aquela coisa para baixo que aquele ex-treinador deixou, que ele já era um cara derrotado na beira do campo e passava isso para o time, né? Então o Cruzeiro volta em grande astral. E outra coisa, vai ser campeão brasileiro? Muito provavelmente não, porque está muitos pontos atrás. E o Palmeiras e o Flamengo são equipes muito fortes. Mas ele pode voltar
a vislumbrar uma possibilidade na Libertadores de 2027, caso não vença nessa temporada, mas eu estou apostando numa final Cruzeiro e Flamengo, não sei porquê, eu estou com esse sentimento, desde que o sorteio foi feito, né? E vou torcer muito para o Cruzeiro ser tricampeão, porque o Flamengo já é tetra, que é o meu time do coração, eu nunca neguei isso, mas o Cabuloso tem um lugar especial no meu coração também. Então estou vislumbrando essa possibilidade. Agora, uma sequência de vitórias, ganhou na estreia na Libertadores do Barcelona, ganhando do Bragantino e ganhando do Católico, aí jogadores, comissão técnica e torcida já vão estar muito mais animados e muito mais conscientes de tudo que virá pela frente, né, Regis? Exato, exato. É uma partida perfeita, perfeita para continuar o embalo. Para continuar o embalo. Domingo, ganhando, e caso Santos e Corinthians percam, o Cruzeiro pode, inclusive, sair da zona de rebaixamento. É uma matemática um pouco difícil, mas pode sair. Certo? E é um cenário perfeito. Hoje mesmo eu lembrei de um Cruzeiro e Bragantino de 30 anos atrás. O Cruzeiro estava embalado, primeiro lugar naquela fase de classificação, que tinha ainda a fase de classificação, depois que o Paulinho McLaren matou a pau. Paulinho McLaren fez 2 gols, deu um passe, depois participou do 4º gol. O Cruzeiro meteu 4-0 naquele antigo Bragantino. Tomara que esse passado aí sirva de inspiração para a turma fazer uma boa partida e garantir os 3 pontos. Então, né, a gente tem que confiar no trabalho do técnico, é muito bom, né? O que a gente precisa? Foi bem claro aí, o Cruzeiro precisa de vencer, ganhar essa partida, ganhar, lotar o estádio, ganhar da Universidade Católica, depois ganhar do Grêmio, depois pega o Boca e ganhar também. Por quê? Porque, como eu sempre falo nas minhas lives, a sequência de vitória vai trazer para o time ânimo. O time vai ter ânimo, vai ter vontade de vencer. Isso é muito importante, né? Trazer ânimo para o time. E o time que quando começa a ganhar, ele fica difícil de ser derrotado. Por quê? Porque ele se habitua com a vitória. Ele vai ganhando, vai ficando difícil de perder. O contrário também acontece. Quando o seu time começa a tomar pancada aqui, pancada ali, acolá, ninguém mais respeita o seu time. Aí o que acontece? Um ferro atrás do outro. Então, é por isso que foi importante essa vitória contra o Barcelona. Ela valeu, concordo aí com o Regis, ela valeu muito mais do que o 3 pontos. Valeu a possibilidade de recuperação, né? Ânimo, entusiasmo, isso tudo que valeu nessa vitória. Então, é isso aí. Agora a gente tem que contar para que a gente tenha um pouco de sorte também, né? E a sequência venha para o nosso lado. É que o Cruzeiro faça uma grande partida no setor defensivo. Tá vendo aquilo que eu sempre falo, que a zaga começa lá na frente com a marcação dos atacantes, a marcação do meio até chegar na zaga. O mesmo caso é o ataque, começa lá atrás com a saída de bola de qualidade, passando pelo meio e chegar no ataque com qualidade. Isso é o futebol, não tem milagre, não tem mágica nenhuma. Amanhã o Cruzeiro deve entrar com o time dele, né, completo, né, com Matheus, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique, Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira e Christian, Arroio e Caio Jorge. Ah, mas o Romero está vindo de contusão, não acredito que ele vai entrar jogando não, tá? Ele vai manter o time que foi contra o Barcelona e foi muito bem. Esse é o time que eu acho que vai jogar, né? É isso aí. O que preocupa o Cruzeiro são jogadores importantes pendurados. Gerson, Matheus Pereira, Lucas Silva, né? E Romero. São 4 jogadores importantes com 2 cartões. Se tomar o 3º cartão, não joga contra o Grêmio. Então, tem que jogar com o freio de mão puxado, tomar muito cuidado para não sofrer mais cartões, ok? Deixe like, ajude o canal aí, entendeu? Gostou? Posta no seu status, no seu WhatsApp aí. Ajude, que os amigos ajudem o Vé Raposo aí, ok? Grande abraço, fui!